Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, entendimento e conhecimento sobre a odontologia da nova era. Eu e a minha querida filha, Victoria. Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho mais de entendimento a respeito da sua saúde, qual a relação que tem a sua saúde com a sua boca, né? Então, esse é o nosso propósito, a nossa missão aqui, ampliar o seu conhecimento, ampliar o conhecimento das pessoas a respeito de um assunto tão importante que é a saúde delas. Exatamente. E aquela história, né, Vicky? A maioria das pessoas desconhecem a relação que existe entre a boca e o corpo todo. Fala um pouco, antes da gente entrar no tema do programa, fala um pouco sobre como é que é a sua experiência no meio universitário. Quanto que se fala disso na universidade hoje? Quanto se comenta dentre os alunos ou os professores? Como é que você vê isso? Bom, vou ser bem honesta, bem franca, né? Eu acredito que nas universidades não se fala, acho que nada em relação a esse assunto, né? De correlacionar a boca arcada com a saúde no contexto geral. Pelo menos eu nunca tive a experiência de ouvir alguém mencionar, né? Algo relacionado. Nesse tempo todo que você está lá, você não viu nenhum professor mencionar nada? Não. E dentre os alunos, alguém falou, conversou? Olha, ó, tem uma coisa que eu vi, ou coisa parecida, ou ocorreu alguma coisa assim? Acho que mais quando eu trago o assunto à tona. Tá. Interessante, né? Porque a gente vê como que a informação vai sendo conduzida e é aquela coisa, a gente acaba sabendo daquilo que chega até a gente ou Sim. daquilo que a gente vai buscar. Só que pra gente buscar, ou a gente segue aquele drive, né? Como diz o americano, que é aquela força interior, aquele chamado interior, que você pega e vai, ou você se perde. E o que eu vejo com a maioria das pessoas? Elas estão sendo tão bombardeadas com tanta informação, né? Que isso é feito, na minha opinião, para distraí-las. Porque elas cuidam da vida de um, cuidam da vida do outro, cuidam de não sei o que, cuidam de não sei o que. Olha, aconteceu o submarino, não sei o que, vai indo. E daqui a pouco ela esquece o que ela tem que fazer para a própria vida. Então eu acho que as pessoas, é um processo de sobrecarga neural, não sei se esse termo está correto ou não, mas elas não conseguem pensar. Então aquilo que é importante para elas, elas não sabem. Então, por isso que eu falo que esse programa é uma missão. Porque nós estamos aqui para falar para as pessoas. Você sabia que algumas das pessoas que estão nos ouvindo neste exato momento vão despertar daqui a 20 anos? Não sabia. É? Ou seja, ele leva um tempo ainda até entrar toda a... Depende de como tá a conexão. Tudo é um processo de vibração, né? Se você está vibrando na mesma energia da saúde, você se conecta com a coisa. Se você está na busca da saúde, se você está vibrando doença, você não se conecta com a coisa. Sim, eu acredito. Né? Então, esse é o processo que a gente está aqui. Então, eu estou cumprindo a minha missão. Mas as pessoas vão ouvir, algumas vão falar assim, não gostei não. Outras vão falar, isso não tem nada a ver. Depois eu vejo. E esse depois eu vejo, às vezes é 20, 30, depois 5. lá na frente ela começa a perceber, né, realmente qual é a relação que tem. Eu comecei a perceber isso quando os ouvintes da Rádio Vibe Mundial falavam assim, te ouço há X anos. E aí eu falava assim, poxa, mas por que o senhor não procurou a gente antes? Não sei, estava cuidando, agora que aconteceu isso, aquilo, eu me motivei para ver. Mas esse é um fato importante, as pessoas estão distraídas com aquilo que não é importante para elas. E é por isso que eu me preocupo em trazer aqui conteúdo que possa ser útil para a vida das pessoas. Eu não quero roubar o tempo de ninguém, né? Sim. Então, e hoje nós vamos falar do quê? Hoje a gente vai falar sobre atendimentos clínicos. Então, no caso, por exemplo, a pessoa precisa fazer um tratamento de canal ou precisa fazer uma restauração, tá com uma cárizinha, vai fazer a restauração. Então, a gente vai hoje abordar qual é a relação que tem os atendimentos clínicos com a saúde. Tá, bom, você como tá com isso fresco na mente aí, né?
Eu posso te perguntar? Por exemplo, chega um paciente lá, qual é a orientação que vocês têm para fazer? Porque eu vou te perguntar, porque assim, você está com isso fresco, o paciente chega, qual é o primeiro processo que vocês fazem lá? A gente faz o processo da anamnese, né? Que você vai perguntando as informações do paciente, o histórico da doença do paciente, no caso. Uhum. E a gente faz a radiografia. Em base a uma radiografia, a gente decide qual vai ser o tratamento, juntamente com o que a gente vê no aspecto clínico, né? Da boca do paciente. Sim. Mas em base a isso, a gente define o que vai ser feito. Você como ainda estudante, hoje eu mudei o programa aqui, você tá vendo, né? Tô. Que a gente tá falando de coisa clínica. Mas você ainda como estudante, você acha que isso acontece nos consultórios odontológicos ou nas clínicas odontológicas do jeito que deveria ser? Eu acredito que em certos aspectos pode ser um pouco similar, mas em outros eu acredito que já não seja do mesmo jeito. Tá bom. Então, gente, eu tô fazendo essas perguntas para ela porque assim, ela tá agora na universidade, né? Tá no meio ali, tá vivenciando a coisa. E o que a gente está trazendo? Eu tenho, assim, ficado um pouco chateado com a história de como a coisa tem sido conduzida, porque, por exemplo, estamos com uma paciente, ela é do Paraná, e ela veio para São Paulo, fez a consulta de diagnóstico, passou a usar um pólis para ajudar ela na saúde como um todo. No entanto, o que aconteceu com ela? Nós fomos avaliar a parte clínica. As próteses que ela estava usando estavam inadequadas. Uhum. E o pior, ela tinha 12 dentes com canal tratado, mas os 12 dentes estavam com canal, eu vou colocar em termos assim, inadequados, tratamentos inadequados, tá? Sim. Então, só para ter uma ideia, a dente que tinha 4 canais, tinha 3 canais tratados. Dentes que estavam com canal tratado pela metade. Lima fraturada. Lima fraturada dentro do canal, tudo bem, isso é um acidente, pode acontecer com qualquer profissional, mas não é para ser corriqueiro, né? Então, estavam com uma série de problemas que, assim, não era para estar, Sim. né? Então, o que a gente vê? A gente vê pacientes que chegam com próteses que estão sendo ditas como coroas definitivas e são coroas provisórias, são coroas de resina, né? Coroas com adaptações irregulares que levam à inflamação da gengiva. Então, estas inadequações, né? Cáries que estão mal restauradas, que aí aquela restauração solta rapidamente. Nós vemos situações de restaurações de amálgama que estão infiltradas, Sim. né, e liberando mercúrio para o organismo. Então a gente vê muita irregularidade acontecendo no dia a dia. E assim, não era para ser desse jeito. Por isso que eu te perguntei, né? Você acha que tá fazendo assim? O que você sente dos seus colegas lá, da turma que está trabalhando? Eles estão realmente focados na questão de servir o cliente, no proporcionar para ele o melhor tratamento? O que você sente da universidade hoje? Calma que eu tô tendo um tempinho aqui pra pensar, né, no que... Olha, quando a pessoa pensa muito, falar. ela acha que ela tá falando assim, nossa, eu queria falar um monte de coisa, mas espera um pouco, deixa eu processar, não posso falar do jeito que eu penso, é mais ou menos isso ou não? É por aí. Tá. Porque assim, eu vou puxar, aí você comenta o que você acha. Eu vejo que a odontologia vem treinando as pessoas a pensarem, vamos ganhar dinheiro. Você Sim. sente isso na universidade? É aquela ideia do atendimento rápido, né? Sim. 3 pacientes em 30 minutos. Pois é impossível, né? Em muitas situações você conseguir fazer um trabalho decente, Sim. né? Eu, por exemplo, eu não faço muito trabalho de restauração. Você me conhece há muito tempo, né? Desde que nasceu. Eu conheço você há mais tempo, porque no começo eu nem sabia o que estava acontecendo. Quer dizer, eu acho que não. Então, eu não faço muita restauração. Quando eu vou fazer uma restauração, que eu quero fazer a escultura de sulco, de vertentes, de cúspide, leva um tempo enorme para fazer isso, né?
Pra você fazer bem detalhado, bem da maneira correta, não acredito que seria uma coisa assim de 5 minutos. Mas você sabe o que o pessoal faz muito? Não? Odontologia digital. É? Como assim? Ele pega a massinha da restauração, coloca no dente, enfia o dedo, amassa ali, assentou, e aí tá ali, pronto, tá feita a restauração. Tá. É odontologia digital, com a ponta do dedo, aperta lá e restaura. Tá acabado. Ele ainda, o paciente dá uma mordidinha, amassa, tira os excessos, pronto, pode ir. O problema da gente fazer assim, né, é que a resina, ela contrai. Exato. Então, se você não faz da maneira correta, que o certo é ir por incremento em incremento, Uhum. acontece que a resina, ela contrai e infiltra. Então... Tá vendo? Você aprendeu. Agora, vamos lá. Gente, você que está acompanhando, você, se quiser, por exemplo, uma opinião nossa lá na Odonto Balance sobre a condição da sua arcada, o que o pessoal faz? Como é que faz para achar a gente? Bom, eles podem chamar a gente no WhatsApp, Tá bom? que o telefone é o 11 94774 4220. E eu vou falar para você já anotar no celular, é o 11 94774 4220. Ou a gente pode ligar pelo telefone fixo, que é o 3287 7010. Isso aí, muito bem. Essa parte Então, você vai fazer direitinho. Não, você tá indo muito bem. Na verdade, gente, olha, nós temos já há muito tempo criando conteúdos aqui que possam ser úteis para a vida de vocês. É claro que, se você olhar, por exemplo, no nosso canal do YouTube, tem lá 200 vídeos e talvez você não se interesse por todos eles. Eu entendo isso, é natural. Mas lá com certeza vai ter um vídeo que vai estar explicando algo que é interessante para você, né? Porque você tem boca, você tem dentes, seja os dentes que o papai do céu te deu ou aqueles que você comprou, né? Então, você tem lá os seus dentes, então aquilo impacta na sua vida. É isso que a gente quer que você entenda. Agora, puxando um pouquinho, aliás, vamos falar um pouco do simpósio que a gente vai participar, dessa odontologia integrativa. Você pode falar pro pessoal, por favor, do simpósio um pouco, não? Eu acredito que você saberia. Tá bom, então vamos lá. Olha, então eu quero convidar vocês, nós estamos aqui com o nosso amigo o Rodrigo 25, com o Ricardo Fabiano. Eles me convidaram para participar do simpósio brasileiro, internacional simpósio, que vamos tratar de odontologia integrativa e medicina integrativa, tá? Então, se você que é o profissional da área de saúde e quer participar, também pode falar com a gente no WhatsApp, a gente passa os links tudo direitinho para você dar uma olhada lá, entrar no próprio site do simpósio, se inscrever e participar, porque esta é uma visão diferenciada que você precisa entender, né? Você que é profissional da área de saúde, médico, fisioterapeuta, dentista obrigatório, né? Ainda é um simpósio que ele é super limitado, né? Tem o presencial, se você quiser participar, é super limitado. Eu nem sei se tem mais vagas, tá? Porque foi muito disputado, mas vai ter a parte que vai ser online, então aí a gente consegue colocar ali um grupo maior de pessoas, tá? Então, passa o WhatsApp de novo, o pessoal pediu o link lá pra gente, a gente manda pra eles, quem tiver interessado no simpósio. Então vamos lá, o WhatsApp é o 11 94774 4220. Vou sair então mais uma vez? Pode ser, claro. Tá bom. É o 94774 4220. Muito bem. Eu tô vendo aqui a participação do pessoal do Instagram. A gente não está respondendo as perguntas diretamente deles agora, né? Mas a gente vai pegar essas perguntas todas e vamos trazer em outros programas, tá bom, pessoal? Vocês estão aí acompanhando a gente, ó? A gente vai trazendo em outros programas pra gente enriquecer mais. Com certeza. Tá? Aliás, agradeço a participação de vocês todos aí, que estão hoje bastante ativos aí, combinando, participando com a gente, para que a gente possa enriquecer. Esse é o nosso propósito, é missão, trazer conhecimento e informação para as pessoas acertarem o caminho da vida delas. Então, dentro desse contexto, então por isso que eu te perguntei como que está sendo visto na universidade. O que eu vejo, você me corrige se eu estiver errado, é que o dentista, cada vez mais, ele vem sendo treinado para
fazer aquela coisa, olha, você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo de cadeira, então se você fizer a restauração em 10 minutos, você vai atender 3 pacientes em 30 e tal, que aí faz a odontologia digital, que nem eu brinquei, e fica aquela coisa, aí você vai ganhar mais dinheiro, mas isso dá recall, né? Dá problemas, porque eu penso que assim, o tratamento tem que ser focado, ainda que seja no passo a passo, né? Faz uma coisa de cada vez, vai devagarinho, mas no equilíbrio e na harmonização do paciente, fazer com que ele possa ter recuperado a saúde dele. Então, falando de odontologia integrativa, por exemplo, quando a gengiva inflama, é um dos primeiros sinais de inflamação sistêmica. Sim. Né? É um dos primeiros sinais de que você pode estar com desequilíbrio hormonal, você pode estar com alguma outra doença, você pode estar carente de alguns minerais ou de alguns suplementos. A gengiva pode ser o primeiro aspecto disso. Inclusive no caso da diabetes, ocorre a inflamação da Exatamente. Alguns pacientes descobrem que estão com diabetes porque vai ao dentista, aí o dentista estranha o comportamento gengival e aí encaminha ele para o médico, né? Então, dentro da visão integrativa, a gente sabe, por exemplo, que uma gengiva inflamada é porta de infecção que pode afetar coração, que pode afetar a parte neurológica, a parte estrutural de coluna, toda a parte estrutural física e órgãos podem ser afetados por uma infecção secundária, que pode ter entrada, como porta de entrada, a gengiva. Então, atenção você, ó, fica com a gengiva inflamada, sangrando, isso acontece com frequência. O primeiro passo é cuidar, né? Então, o passo inicial é ir a um dentista e fazer aquela chamada profilaxia, ou pelo menos ir para um processo de periodontia, fazer uma que a gente chama de raspagem subgengival. Sim. Porque a profilaxia muitas vezes pega e faz só a limpezinha supragengival. Então, tudo aquilo que está visível, que está acima da gengiva é limpo. Sim. Mas, muitas vezes, precisa limpar aquilo que está abaixo da gengiva, né? Que fica ali escondidinho, que é aquela sujeira que está debaixo do tapete. Que vai acumulando. Vai acumulando, e aí o que acontece? Isso favorece a mais inflamação gengival. Exatamente. Né? E aí o dentista tem a oportunidade também de orientar o paciente sobre como fazer uma boa higiene, como usar o fio dental, como usar o irrigador oral, como usar a escova, né? Que tipo de escova vai usar, para cada caso pode ser um pouquinho diferente, isso. Né? Então, fazer essas orientações é a base para que se consiga uma saúde bucal adequada. Exatamente. Bom, outro passo é o seguinte, a gente vê, quando o paciente chega, vê as emergências dele. Aí, se a gengiva está ok, além da gengiva, a gente tem que olhar um outro aspecto. Tem cárie ativa, né? Tem um panelão lá, como o povo brinca, né? Olha, quebrei o dente há 1000 anos atrás, e aí não fiz aquilo lá. E aí aquilo vai formando uma cárie, ou uma cárie pequena que está aumentando, porque ele não consegue remover o resíduo alimentar que está naquele buraquinho do dente. Sabe por que é difícil, gente? Porque se você olhar um buraquinho do dente, imagina o seguinte, você que está aí na rádio, você que está vendo pela imagem vai ver, tem um buraquinho de 1 milímetro, tá? Mas dentro do dente, aquilo corresponde a mais ou menos uns 5 milímetros de abertura. Por quê? Se você olhar como é que são dispostos os canalículos dentinários, né? Eles são dispostos de forma como um feixe aberto, né? O ponto de entrada, eles estão convergentes, mas para dentro do dente, eles estão divergentes. Então, a cárie se expande rapidamente por aquele ambiente e, às vezes, um pontinho naquela entrada do dente, dentro do dente é um buracão, né? E aí, quanto mais esse buracão cresce, mais alimento cabe ali dentro, a pessoa não consegue remover e aquilo vai levar uma perda grande do material odontológico, material dentário, né? Sim. Então, é por isso que, assim, surgiu um pontinho, já vai no seu dentista. E é uma coisa interessante que você tá falando dessa cárie que começa com um pontinho, mas que dentro pode ser algo, assim, exageradamente grande, que uma das minhas professoras na faculdade chegou a mencionar que, na maioria das vezes, que é uma curiosidade até, na maioria das vezes o paciente, quando ele apresenta essa cárie, que ela é maior na parte de dentro, ela tá relacionada
a um paciente que consome muita Coca-Cola. Olha aí, tá vendo? Você que é um cocólatra. Então você consome muita Coca-Cola. Por que que a Coca-Cola tem essa propriedade? Ela, se não me engano, tem um pH de 2,5. Isso. Então veja só, tem um buraquinho no dente. O que que é mais fácil entrar? Um pedacinho de pão ou o líquido da Coca-Cola? O líquido da Coca-Cola. E o líquido da Coca-Cola, o que que ele tem pra caramba dentro dele? Açúcar. Açúcar. E além do mais, ele é ácido. Então, é tudo que a bactéria precisa. Aliás, é um alimento fantástico para a bactéria, sabia, Sim. gente? Coca-Cola é um alimento fabuloso. Coca-Cola, não só, todos os refrigerantes, tá? São alimentos fabulosos para proliferação bacteriana. Veja só, sabe por que a cárie surge? Você sabe que você estudou. Vou contar, posso contar ou você quer contar? Pode contar. Tá bom. Quando tem ali uma placa bacteriana que fica num cantinho do dente, a bactéria tá ali, mas às vezes aquele ambiente não está ácido. E a bactéria fala, ai que chato, esse ambiente não está ácido. Aí quando chega o alimento, ela produz ácido para ficar do jeito que ela gosta. Uhum. Se você dá Coca-Cola, Já tem tudo que ela precisa. você colocou ela no paraíso, né? A Coca-Cola, Guaraná, qualquer outra dessas coisas é a mesma coisa, tá? Não tem nada contra uma marca específica. O refrigerante em si tem muito açúcar e faz mal. É isso daí. Ele é ácido, tem ácido carbônico e faz mal. Bom, vamos aqui. Então, aí você investiga as questões agudas, cáries e gengiva. E, gente, quanto antes vocês procurarem um atendimento melhor. Sabe aquela coisa de cada 6 meses estar dando uma olhada, cada ano, se você controla bem a situação, né? Até porque uma cárie, se não tratada, ela leva para um canal. Exatamente. O canal é basicamente a morte do dente, né? Exato. E vamos falar de um assunto que vocês gostam? Dinheiro. Você gosta de gastar muito ou pouco? Se você gosta de gastar pouco, faça prevenção. Sim. Porque é aquela coisa, você tratou uma carizinha barata. Se você tratou de um problema, por exemplo, um canal, é muito mais caro. Se você perdeu o dente, tem que fazer implante, coroa, é muito, muito, muito mais caro. Exato. Né? Então, a prevenção é sempre mais barato. Né? Então, isso tudo que você precisa saber, vou finalizar aqui, aliás, depois do simpósio também, você pergunta pra gente, impacta em toda a saúde sistêmica do seu corpo. Um problema no dente vai se transformar num problema de fígado, vai se transformar num problema de rim, de coração, vai se transformar num problema neurológico e você nem vai saber disso, né? Então a gente está convidando os dentistas que também não sabem disso a participar do simpósio para saber, né? Para poder comunicar para os outros. E eu acho que eu vou também deixar aqui só uma frase que eu aprendi com uma das minhas professoras, que a gente estava falando em relação ao atendimento rápido, né? Ela falava que se fosse pra gente trabalhar olhando no relógio, a gente então ia ser, acho que é relojoeiro. Não dentista, porque... Pois é. É bem por aí, né? Se você vai trabalhar de olho no relógio, você tem que se controlar, tentar administrar o seu tempo, mas reservar um tempo adequado para um bom atendimento do paciente. Exato. Né? Lá na equipe, quando a gente contrata um profissional novo que vai trabalhar com a gente, fala quanto tempo você precisa para fazer um tratamento bem feito. Né? Exatamente. E não é assim, olha, você tem que fazer em 10 minutos. O mais importante é fazer bem feito e proporcionar para o paciente o melhor que a gente pode. É isso aí. Quer marcar sua consulta de diagnóstico? Quer saber como é que tá a sua boquinha? Fala conosco. Passa aí, Vicky, o WhatsApp é pra turma. Então vamos lá. O WhatsApp é o 11 94774 4220. Vou falar mais uma vez porque aí você já pega e liga. É o 11 94774 4220. Muito bem. E o fixo? É o 32877010. 11 na frente também. Gente, ó, o programa chegou ao final. Nós queremos aqui agradecer vocês imensamente por estarem conosco. Passou super rapidinho hoje, né? Um assunto muito importante, né? Esse é um programa que você deve ir depois no YouTube revisar, né? Tem muita informação aqui, né? Então, quero agradecer mais uma vez vocês por estarem conosco e quero ver vocês nos próximos programas. Muito obrigado e tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.